Gente, se tem uma coisa que eu creio firmemente, é que nós só podemos ter a nossa vida transformada e nós só podemos levar outros a vivenciarem a mesma coisa se nós tivermos verdadeiramente um encontro pessoal e profundo com Jesus. Aqui eu estou falando sobre eu e você termos uma experiência com Deus. Não se trata de conhecer a Deus somente na teoria, de ouvir, de ler, de ver sobre Ele. Não se trata de gostar de Deus e de suas coisas simplesmente, de achar bonito, de simpatizar. Se trata de a gente ser tocado por Ele, de nós nos reconhecermos amados por Ele, de sentirmos no coração o convencimento do Espírito Santo a respeito de nossa fragilidade, de nossas faltas, de nossos pecados. Se trata de nós sermos impulsionados interiormente ao arrependimento, de nós procurarmos a mudança de vida, não porque nos forçaram, nos impuseram uma doutrina, nos obrigaram a fazer isso, mas porque nós nos sentimos interiormente impulsionados por Deus a fazer isso. E então nós nos decidimos por Ele, por uma livre escolha de amor. E nós podemos aqui destacar alguns exemplos de personagens ao longo das Sagradas Escrituras que tiveram esse encontro impactante com Deus. Quando nós vamos para o Novo Testamento, podemos destacar em João 4 o encontro da mulher samaritana com Jesus, que transformou a sua vida. Atos 9, o encontro que Saulo teve com Jesus na estrada de Damasco. E ali foi um ponto de virada na sua vida. Houve um antes e um depois a partir daquele momento. Meu irmão, os discípulos vivenciaram com Jesus por muito tempo, mas eles só tiveram uma experiência profunda no momento de Pentecostes, Atos 2. E a partir dali nós vemos que eles tiveram a intrepidez de levar o Evangelho, eles tiveram a ousadia de testemunhar Jesus, porque a experiência com Deus proporciona isso. Lá no Antigo Testamento nós destacamos em Êxodo 3 o encontro de Moisés com Deus, de Deus com Moisés. Nós lemos em Jó 42, verso 5, uma declaração do mesmo que diz assim: meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora meus próprios olhos te viram. Eu aqui abro um parênteses para dizer que Deus usa de pessoas para pregar o Evangelho, para nos conduzir ao caminho da salvação. Mas a grande diferença e o momento de virada é quando nós dizemos sim ao convite que é feito a nós por meio de pessoas. Porque nós podemos, como Jó, ouvir falar de Deus, nós podemos ouvir pregações, ouvir o anúncio, ouvir o convite. Mas se nós não nos dispusermos a dizer, eu quero isso que você está pregando para mim, nós nunca iremos ver o Senhor com os nossos próprios olhos. Para exemplificar isso de maneira bíblica, eu quero retomar o exemplo da mulher samaritana. Após ela ter aquele encontro com Cristo, ela larga o seu cântaro e vai à cidade e anuncia aos homens que ela teve aquele encontro com Jesus. E olha só o que João 4:30 diz: eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Lá mais embaixo nós lemos assim: muitos foram samaritanos daquela cidade que creram nele por causa da palavra da mulher que lhes declarara: ele me disse tudo quanto tenho feito. E o texto segue dizendo: assim os samaritanos foram ter com ele, foram até ele. Ainda muitos outros creram nele por causa das suas palavras e diziam à mulher: já não é por causa da tua declaração que cremos, mas nós mesmos ouvimos e sabemos ser este verdadeiramente o Salvador do mundo. Aquele povo ouviu o anúncio da mulher, mas eles não ficaram no ouvir. Eles quiseram também experimentar a mesma coisa que ela. Ou seja, quiseram ter aquele encontro com Jesus. E após terem, eles declaram à mulher: olha, não é porque simplesmente você nos comunicou sobre ele, mas nós agora tivemos essa experiência pessoal com ele. E é isso que faz a diferença. E nós só podemos anunciar Jesus com propriedade e autoridade se antes nós tivemos esse encontro pessoal com ele.
Não é simplesmente porque nós ouvimos alguém que ouviu falar dele. Não, nós mesmos falamos porque somos aqueles que tiveram uma experiência com ele. E Jesus mesmo disse, Atos 1:8, que os seus discípulos, após receberem o Espírito Santo, seriam suas testemunhas. Testemunha significa uma pessoa que viu, ouviu, que presenciou um fato. Então, quando nós falamos porque presenciamos, este anúncio tem um peso. Mas como nós podemos ter essa experiência com Deus, essa experiência com Jesus? Eu digo aqui que o Espírito Santo é o grande promotor desse encontro extraordinário. E para que nós tenhamos essa experiência com Deus, essa experiência com Jesus através do Espírito Santo, é necessário que a gente, em primeiro lugar, creia. Como eu disse a vocês, nós temos muita oportunidade de ouvirmos falar de Jesus, de termos contato com as coisas de Deus, mas é preciso que nós deixemos a fé ser despertada em nosso coração, pois Romanos 10 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas não basta apenas ouvir, é preciso dar uma resposta. É aí onde vem o querer. É lindo quando nós lemos em Atos 2:37, quando Pedro acaba de fazer aquele sermão poderoso. E no versículo 37 de Atos 2 diz assim: ao ouvir essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Aqueles estavam dizendo: nós queremos também experimentar isso. E Pedro então fala sobre o arrependimento. Então, nós precisamos crer, nós precisamos querer, mas também precisamos buscar, nos envolver com as coisas de Deus. Precisamos gastar tempo com a palavra, gastar tempo na oração. E isso vai fazendo com que Deus transforme a nossa vida e nós sejamos conduzidos por Ele. Lá em João 7, versículo 37 seguinte, nós lemos que Jesus disse o seguinte: no último dia, que é o principal da festa, estava Jesus de pé e clamava: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de águas vivas. Essa é a grande verdade. Essa sede que tem no nosso coração por Deus faz com que a gente se direcione até Ele. E uma vez que nós bebemos dessa água, essa água transforma o nosso ser e ela passa a transbordar na vida de outras pessoas. Então, que possamos ter esse encontro pessoal com Jesus e que levemos outros a também experimentarem a mesma graça, a mesma coisa. Deus abençoe.